Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se Aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor. Você confia no Senhor? Confia em Jesus? Confia em Deus? De verdade? Você obedece às palavras de nosso Senhor Jesus, do Pai? Obedece? Porque tem pessoas que parece que não confia tanto em Deus assim. Quando se depara com o inimigo, com o diabo, acha que o diabo tem mais poder do que Deus. E aí tem medo. E tá cheio de gente assim. Tá cheio de gente que não tem alicerce, que não se sustenta com a palavra de Deus, que não confia na palavra de Deus, que fica em cima do muro. E é isso que eu vou estar pregando agora. Sobre aqueles que confiam no Senhor e aqueles que não confiam no Senhor. Vamos ouvir a palavra. No livro de Provérbios, no capítulo 3, de versículo 5, livro do sábio, a palavra está escrita assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não duvide. Confia, acredita com todo o teu coração, com toda a tua alma, com tanto o teu espírito. Confia no Senhor. Na carta de Tiago, do apóstolo Tiago, no capítulo 4, de versículo 7, o apóstolo Tiago disse assim: submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Irmãos, o apóstolo Tiago está dizendo para que a gente confie no Senhor, que confie em Deus. Submetei-vos, pois, a Deus. Se entregue para Deus, para Jesus, mas resiste ao diabo. Se afaste do diabo, resista a ele, e ele, o diabo, fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele, Deus, se aproximará de vós. A questão é confiança, irmão, irmã. É confiança em Deus, é confiança em Jesus, é confiança no Espírito Santo. Quando você entrega o teu coração para Jesus, e você confia em tudo que ele pregou para nós, tudo que ele ensinou para nós, e todas as promessas do Deus Pai, e você acredita que Jesus enviou o Espírito Santo para nos proteger, você não vacila com o diabo. Você não vai ter medo do diabo. Precaução é uma coisa, medo é outra. Ou você confia em Deus ou você confia no diabo. Se você tiver com medo do diabo, você confia mais no diabo do que em Deus. Essa é a palavra. Não tem outra. Então a pergunta é: aqueles que confiam no Senhor, você confia no Senhor? Ou você tem medo do diabo? Sabe o que Jesus falou? Coisa semelhante ao que está acontecendo. Jesus pregou assim, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, de versículo 24 a 27. Jesus disse: portanto, quem ouve minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha.
Por outro lado, quem ouve estas palavras e não a põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Irmãos queridos, Jesus faz um comparativo para aqueles que confiam nele, que confiam em Deus, e aqueles que vacilam, ficam em cima do muro, que não tem sustentação, não tem alicerce. E Jesus conta essa passagem, essa parábola, e diz: portanto, quem ouve as minhas palavras, quem ouve a palavra do Senhor e as põe em prática, que isso é muito importante, não é só ouvir, é pôr em prática, é como um homem sensato, inteligente, esperto, sensato, que construiu sua casa sobre a rocha firme, com alicerce. E ele diz: caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou. Por que a casa não desabou? Porque estava construída sobre a rocha, com alicerce fixado em cima da rocha, com fé, acreditando na palavra de Deus. Por outro lado, diz o Senhor Jesus, quem ouve as minhas palavras e não põe em prática é como um homem sem juízo. Ouve a palavra de Deus, ouve a palavra do Senhor e não coloca em prática, fica em cima do muro, sem segurança, sem fé. É um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Sobre a areia. Aí Jesus fala: caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Quem constrói uma casa em cima de areia não tem alicerce forte, firme, como é colocado em cima de uma rocha. Não é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, não põe em prática e não tem fé. Acredita nas forças malignas e não acredita no poder de Deus. Deus é maior do que o maligno. Deus é totalmente imenso, superior a Satanás. Sabe o que Jesus fala sobre essas pessoas que ficam vacilando, que caminha com Deus, mas ao mesmo tempo, na hora que chega algum problema, que chega a uma feitiçaria, alguma macumbaria, um problema sério, a pessoa vacila e tem medo, não tem coragem? Sabe o que Jesus falou sobre essas pessoas? Jesus disse assim, em Lucas, no capítulo 11, de versículo 23, Jesus falou: quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo, espalha. Irmãos, Jesus está falando que quem não está com ele é contra ele. Quem não está comigo é contra mim, diz nosso Senhor Jesus. E quem não recolhe comigo, quem não caminha comigo, se espalha. Irmãos queridos, quem caminha com Jesus, quem acredita na palavra de Deus, quem acredita em Jesus, nas promessas do Senhor, no poder do Senhor, constrói sua casa sobre a rocha. Quem vê a palavra de Deus, mas não coloca em prática, é semelhante ao homem que constrói sua casa sobre a areia. E a areia, a casa vai desabar, e a pessoa vai se espalhar.
É isso que Jesus falou. Ou você está comigo, ou você acredita em mim, ou então você é contra mim, você não está comigo. E se você não está comigo, você não recolhe comigo e espalha. Irmãos queridos, está cheio de gente assim. As igrejas estão cheias de pessoas desse jeito. Pega a Bíblia, lê a Bíblia, ouve a palavra de Deus, vê o pregador pregar, vê os testemunhos, os milagres, os prodígios que Deus fez, que Jesus está fazendo, com o poder do Espírito Santo. Mas na hora da dificuldade, na hora que o maligno atinge, ele cai. Por quê? Porque ele não tem alicerce na palavra de Deus. Ele não tem confiança em Deus, ele não confia no Senhor. E é isso que Jesus falou: quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo, espalha, diz o Senhor Jesus. Amém.